Meus queridos, vamos ler o texto bíblico. De Romanos capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência de que está no regime da lei, mas também a descendência de que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele a quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém, queridos? Por favor, tome assento, amados. Nós estamos avançando na carta de Paulo aos Romanos. Estamos aqui quase já completando o capítulo 4. Faz sempre necessário a gente retomar aqui o que já vimos. Paulo está escrevendo aos Romanos, ainda não conhecia aquela igreja, desejava ele conhecer aquela igreja, tomar aquela igreja como um ponto de apoio missionário para chegar a ter a Espanha. E Paulo vai expressar o desejo e o compromisso que ele tinha de pregar o Evangelho a todos, inclusive aos romanos. E ele vai dizer que se sentia devedor a todos os povos. E fazia isso porque não tinha nenhuma vergonha do Evangelho, porque compreendia, entendia que este Evangelho divino, esse Evangelho já revelado nas Escrituras, este Evangelho trazia a justiça de Deus em Cristo e apresentava a todo homem pecador que antes destituído da glória, agora podia, pelos méritos de Cristo, se achegar a Deus, mediante a sua fé. Paulo vai dizer que este Evangelho é justamente o poder de Deus para transformar o coração do pecador. E aí, com base justamente nisso, neste argumento central da carta, que é a justificação pela fé, através da graça divina, Paulo então vai tecer todo este argumento agora, mostrando por que, primeiro, se é necessário essa salvação, essa justificação pela fé mediante a graça, ou a salvação pela graça de Deus mediante a fé. Paulo vai dizer, em primeiro lugar, justamente pela necessidade deste pecador. A necessidade que ele tem de justiça diante de Deus, justiça essa que ele não possui. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo então vai trazer esse argumento bem forte. Primeiro ele começa descrevendo a situação dos gentios. E ele faz toda uma descrição dos povos gentios que estavam ali nos seus dias, dizendo: tiveram revelação de Deus, conheceram a Deus pela natureza, pela revelação natural. Entretanto, não deram a Deus a glória de vida, não honraram o seu nome, não glorificaram. Pelo contrário, transformaram a criatura em lugar do Criador. Por isso, Deus então os entrega. Deus os castiga. A manifestação da ira divina sobre os gentios é justamente a entrega de Deus. Deus, na verdade, não pesa a mão, ele tira a sua mão sobre os gentios, e esses agora estão entregues aos desejos do seu próprio coração, a uma mente corrompida, e, portanto, se tornam escravos daquilo que eles mesmos desejam fazer. E Paulo diz: eles são culpados. Não só estes que praticam, mas todos aqueles que apoiam as suas obras são culpáveis diante de Deus. Mas aí um povo judeu poderia dizer: bem, é verdade, Paulo, nós sabemos e compreendemos, entendemos e concordamos com você que os gentios realmente merecem a ira divina. Aí Paulo diz: não somente eles, também vocês gentios. Capítulo 2, alguns dividem, dizendo que ali Paulo trata acerca dos
dos moralistas, para depois tratar dos judeus, mas na verdade entendemos que todo o capítulo está tratando acerca dos judeus, porque eles se criam, acreditavam que eles estavam isentos dessa ira divina, desse castigo de Deus. Por quê? Porque eles tinham a lei, eles tinham o conhecimento, eles tinham a revelação, era um povo especial de Deus. Paulo disse: eu reconheço isso, reconheço que nós somos diferenciados das demais, não somos? Pois bem, a quem mais se deu, mas também mais é cobrado. O simples ouvidor da lei não faz ninguém justo diante de Deus. Ao contrário, vocês muitas vezes praticam aquilo que vocês condenam nos outros. Vocês praticam a mesma coisa que vocês estão condenando nos demais. Vocês também são culpados. O capítulo 3 é o fechamento desse argumento. E como ele está discutindo aqui, ou contra-argumentando, possivelmente com os seus, alguns dos seus leitores, ou com o seu arguidor imaginário, como se diz, aqui Paulo está imaginando alguns críticos que se levantam contra a sua mensagem, a mensagem pregada por ele. Então Paulo vai entender que esses críticos, que eram judeus, aí no capítulo 3 ele toma a própria escritura para confirmar o que ele está dizendo. Eu vou concluir, diz Paulo, eu vou concluir que gentios estão debaixo da ira divina, não tem justiça nenhuma diante do Senhor, necessitam do Evangelho. Judeu tem conhecimento da lei, mas também não tem justiça nenhuma, necessitam do Evangelho. No capítulo 3, o verso 9 em diante, usando a escritura, ele vai dizer: bom, o que é que se conclui? Para concluir o argumento, todos temos vantagem? Não. Ninguém que tem vantagem diante de Deus? Nenhuma. Porque o que eu já mostrei, judeu e gentio, na verdade, são gregos e judeus são debaixo da mesma sentença, do mesmo pecado. Não tem ninguém bom aqui diante de Deus. E o argumento é fortíssimo. É fortíssimo, irmãos. Eu queria que esse texto, e só esse texto aqui já seria suficiente, né, para nos derrubar diante de Deus em lágrimas, em quebrantamento, clamando a Deus misericórdia. Ele diz: não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda acerca de Deus, não há quem busque a Deus, quem tenha um coração inclinado para Ele. Todos, e aqui é sem exceção, todos se desviaram e juntamente se tornaram, e olha a palavra que Paulo usa, se tornaram inúteis. Esse é o olhar divino sobre a humanidade, o olhar de Deus sobre todos. É que não existe ninguém bom, é que não existe ninguém justo, não existe ninguém que aos olhos de Deus lhe seja agradável. Aqui Paulo está dizendo: Deus considera toda a raça humana desprezível diante dele. Todos, sem nenhuma exceção. E olha que ele está falando de gentios, aí é compreensível com suas práticas, mas ele está falando disso, e judeus também, que era o povo da aliança. Não tem ninguém aqui que possa olhar, que possa dizer assim: olhe para mim, Senhor, e veja o quanto eu tenho importância diante do Senhor. Eu disse: para mim é inútil, não serve para nada. Ninguém pense, meus amados irmãos, que tem valor diante de Deus, porque não tem. O texto bíblico é claro. Não existe nenhum valor diante de Deus. Nós não valemos nada. Nada. O que valemos? O texto bíblico diz: não há quem faça o bem, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Entenda. Qualquer valor é em Cristo. Não é em nós. Esse é o argumento paulino. E olha como ele diz aqui: ora, sabemos que tudo que a lei diz, os que vivem debaixo dela, para que toda boca se cale. Qualquer pessoa que queira
argumentar diante de Deus, dizendo: olha, Senhor, eu tenho alguma coisa. Ele disse: cale-se, cale-se, cale-se. Fique calado. Por quê? Diz: todo mundo seja culpável diante de Deus. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque pela lei é que veio pelo conhecimento do pecado. Paulo fecha o argumento. Não tem. Esse é um argumento fortíssimo. Para quem Paulo está falando? Para uma igreja formada de gentios, mas também de judeus. Na sua época, estavam justamente advogando sua justiça própria. E aí, os versos 21 a 30, ele vai já mostrar a justificação pela fé em Cristo. Já começa a trabalhar essa ideia. E aí, quando trabalha essa ideia, ele agora vai trazer novos argumentos. Porque ele ainda imagina esse crítico no seu auditório, questionando esse argumento e insistindo e dizendo: não. Pelo contrário, nós somos diferentes. E Paulo disse: não somos. E aqui, os versos de 1 em diante a 12, nós já tratamos. Ele vai tomar justamente quem? Vai tomar Abraão, o pai da fé. Aquele que era visto pelos judeus da sua época como sendo um exemplo máximo de virtude, de retidão, de justiça. Aí ele vai dizer: tá bom, tudo bem, vamos lá, pense comigo. E nosso pai Abraão? Ele foi justificado como diante de Deus? De que forma? Aí os judeus diziam: pelas suas obras, era um homem justo. Paulo disse: engano de vocês. Absolutamente. Foi justificado pela fé e não pelas suas obras. Porque se Abraão fosse justificado pelas suas obras, ele teria do que se gloriar. Ele quebra o primeiro argumento de que a justificação seja pelos atos, pelas obras, pela justiça, por algo que alguém possa fazer. E aí ele continua. Vamos lá. Abraão foi justificado pelo quê? Pela sua circuncisão, pelo ato da sua circuncisão. Paulo diz: engano de vocês de novo. Outra vez estão enganados. Abraão foi justificado antes da sua circuncisão. A circuncisão serviu só como uma confirmação, um selo visível da fé que ele teve para a sua salvação. Então não foi pela sua circuncisão, porque essa veio depois. Aí vai dizer os ritos, o batismo, ou qualquer coisa que a gente faça para ser aceito diante de Deus, não tem validade salvífica. Esse é o argumento de Paulo. E ele continua. Agora vamos ver o texto. Os versos agora são os versos de 13 até o verso 17. Porque o argumento ainda é o mesmo. Ele dá, não mais em forma de pergunta, mas ele está destruindo a argumentação dos críticos, que dizia que Abraão foi justificado não pela fé. Ele já provou, não foi por suas obras, não foi pelos seus ritos ou pelo rito da circuncisão, mas também não foi pela obediência à lei. Esse é o argumento. Paulo vai dizer aqui que justamente Abraão não foi justificado pela lei. Por que razão? Simples. A lei só aparece 430 anos depois de que Abraão recebe a promessa e crê nessa promessa. Então, quase 500 anos depois, a lei ainda não havia sido dada, porque a lei vem através de Moisés. E a crença judaica aqui era essa, meus irmãos, nos dias de Paulo. Inclusive, ele está batendo fortemente aqui contra esse movimento dos seus dias, que era o movimento judaizante. E Paulo um dia foi esse fariseu zeloso pela lei. E a lei que Paulo vai citar aqui é a lei moral, civil e a lei cerimonial, toda a lei mosaica. E nos dias de Paulo se acreditava que a observância da lei, tanto nos três sentidos, moral, civil como cerimonial, toda a lei mosaica era
justamente um meio de salvação. Acreditava-se que o homem podia se justificar diante de Deus através da sua obediência, e o fariseu era zeloso por isso. Inclusive acrescentou muito mais mandamentos do que já existia, criou mais de 400 mandamentos em cima, achando pouco. E Paulo foi um desses, zeloso da lei, no cumprimento da lei, quando descobre que não. Aí ele vai dizer, não, Abraão não foi justificado por obediência da lei, porque a lei vem depois. Tem mais, a lei, diz Paulo, ela não veio com um meio salvífico, por ela é que vem o pleno conhecimento do pecado. E quando ela nos é dada, diz Paulo, justamente o que vai acontecer é que ela vai trazer castigo e não a salvação. E Paulo começa a dizer, olha, a lei destrói completamente. Se alguém é justificado por ela, destrói completamente a fé e cancela a promessa. Abraão recebeu uma promessa. Para receber, então, essa promessa tinha que ter fé. E a lei vai cancelar isso. Se é pela lei, pela obediência. Lá, aqui é obediência. Se é pela obediência, cancela. Justamente, anula a fé e cancela a promessa. Paulo diz, não, a lei, a justificação não é pela lei, mas é pela fé, porque justamente se manifesta pela graça. Ela vai dar oportunidade dessa graça que se recebe justamente por conta da graça divina. Daí ser extensivo a todos, não é reduzido ao povo judaico, diz Paulo. É para todos aqueles que são herdeiros de Abraão, nas mesmas pegadas da fé. E Paulo conclui aqui o pensamento do parágrafo dizendo, por quê? Porque a fé, meus irmãos, diz Paulo, de Abraão era aquela fé do sobrenatural, do poder divino, coisa que a lei não é capaz de fazer, justamente aqui. Porque a fé vai dar a oportunidade, a manifestação do poder de Deus, de um Deus que vivifica os mortos e que traz existência. O que não existe, a promessa se cumpre por causa da manifestação desta fé. Daí, meus amados, vejamos então aqui algumas lições que a gente vai extraindo do texto. E aqui nós podemos dividir em dois pontos principais. O primeiro, o fracasso da lei, e depois o triunfo da fé. Vejamos os primeiros dois versículos aqui, entendendo que o versículo 13 é o introdutório para o argumento de Paulo, quando ele diz aqui no verso 13, a promessa que seria herdeiro do mundo, e aqui ele está falando do mundo no sentido físico, mas se referindo a todos os seus descendentes como a areia do mar. Ele disse, não veio Abraão ou a sua descendência por meio da lei, mas por meio da justiça da fé. Então, aqui ele introduz o argumento. O verso 14 e o verso 15. Por quê? Em primeiro lugar, ele vai dizer que a lei não pode salvar, porque ela anula a fé. Esse é o argumento. A parte A do verso 14, outra vez diz, pois se a lei se os da lei os que são herdeiros, anula a fé. Por quê? Porque a lei está dizendo o seguinte, a lei diz, obedeça, simplesmente obedeça para poder você ter. Basta obedecer, basta seguir para você alcançar o que a justificação ou a salvação. Ele disse, se a promessa que foi feita aqui, aos herdeiros da fé, é mediante a lei, então, se é pela obediência, não tem sentido a fé. A fé está anulada. Por que está anula? Porque a fé está dizendo creia. A lei está dizendo obedeça. Então, essa fé deixa de existir. E o argumento de Paulo aqui é muito simples. A salvação só pode ser obtida mediante a fé. Jamais mediante a obediência da lei. A lei, por natureza, requer cumprimento perfeito, coisa que nenhum ser humano é capaz de fazer. A lei gera o quê? Uma confiança em si mesmo, no próprio indivíduo, na sua capacidade de cumprir seus requisitos. Portanto, é inadequado.
ao que Paulo chama de justiça da fé. O que ele chama de justiça da fé. E a lei está dizendo simplesmente obedeça. A justiça da fé está dizendo creia, acredite. E aqui, meus amados, devemos entender isso, né? Nessa incapacidade de cumprir esse padrão divino. E é essencial, então, nós reconhecermos que a lei aqui fracassa. Por que fracassa? Porque ninguém é capaz de cumpri-la na sua inteireza. E quando se fala de inteireza aqui, não está dizendo no todo. Está dizendo simplesmente o quê? Tiago diz, quem quebra um dos mandamentos é réu de toda a lei. Imagine uma grande vidraça. E aí você vai, joga uma pedra e faz um pequeno furo naquela vidraça. Você quebrou a vidraça, sim ou não? Mas a vidraça ainda está aí, aos olhos praticamente inteira. Mas a vidraça está quebrada. Mesmo aquele pequeno furo que foi feito. Assim a lei quebrou o mandamento. É réu de todos os outros. E aí, quem é capaz de cumprir a lei? Ela falha. Paulo vai dizer, em segundo lugar, que a lei não pode salvar, porque ela procede. Por quê? Porque ela cancela a promessa. A promessa, Deus está dizendo, a lei está dizendo, obedeça. A promessa está dizendo simplesmente, eu vou fazer. É promessa, eu vou fazer. Por isso a fé, para que se creia na promessa. A promessa está dizendo, eu vou lhe salvar. A lei está dizendo, obedeça, cumpra, se enquadre aqui. A lei está dizendo isso, a promessa não. A promessa está dizendo, sou eu quem vou salvar você. Essa é a promessa. Deus faz a promessa a Abraão. Isso é o argumento de Paulo, né? E essa herança que Abraão iria receber, essa herança e também os seus descendentes, e aqui se refere não à promessa feita da salvação a todos os povos, não somente a promessa da terra, mas a promessa que foi feita para a salvação de todos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se aplica, só se recebe pela fé. E aqui, meus irmãos, devemos destacar, não é? Que a promessa ela é incondicional, porque ela se baseia na soberania divina. A salvação, ela não depende de obediência. Ela depende, antes de tudo, de quê? Da promessa divina, de salvação. Ela procede de Deus, da soberania divina, não das ações humanas. A lei não pode, de maneira nenhuma, trazer isso. É isso que Paulo está dizendo. Porque a promessa, sim, e a promessa dela descansa na fé. Porque Deus prometeu e a gente simplesmente descansando na fé. Terceiro ponto aqui do fracasso da lei é que a lei não pode salvar, porque ela não tem essa proposta. A proposta da lei nunca foi salvar, foi sempre condenar. E esse argumento paulino é citado aqui em Romanos, mas também é citado também aos Gálatas, que o pastor Israel está expondo com muita sapiência. Então aqui o argumento de Paulo, que inclusive fizemos a leitura devocional hoje, que a lei foi dada não como meio de salvação, mas foi dada como meio de condenação, diz ele aqui no versículo 15. Ele diz, porque a lei faz o quê? Suscita a ira. Por que a lei suscita a ira? Porque a lei é um espelho que mostra que nós estamos falhando diante dele. E, portanto, na hora que nós temos consciência da nossa falha, do nosso pecado, mediante a lei, o que acontece? Então, aí, a ira de Deus agora sobre aquele que quebrou a lei. Por isso, maldito, né? Todo aquele que não obedece. Então, Paulo diz, a lei foi dada. Para quê? A lei foi dada justamente para mostrar o nosso pecado, o quanto nós somos pecadores. O argumento de Paulo, inclusive, é bem claro aqui nesse texto. Não é? Porque sem lei, onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, não existe pecado? Existe. A diferença é que não existe uma lei dizendo que você quebrou. Né? Se não existe um sinal de trânsito dizendo que não pode ultrapassar aquela velocidade, se ultrapassa. Embora seja até perigoso ultrapassar daquela velocidade, usar uma velocidade mais alta.
mas alguém pode multar se não existe? Aqui o nosso irmão policial federal pode multar? Não, porque não existe uma lei dizendo ali que está ali o nosso advogado dizendo que se não mudar, não vai recorrer. Né? No princípio da lei, da legalidade. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Né? O princípio, o argumento de Paulo é o mesmo. A lei foi dada para quê? Para dizer que nós estamos ultrapassando ela, que nós estamos pecando, que nós estamos falhando. Sem essa lei, nós não temos consciência de quê? Do pecado. Embora o pecado já exista. Embora o pecado já seja real ali. Mas só vai ter consciência do pecado aquele que está exposto à lei. É isso então? Essa é a importância da lei. Então a lei, ela não salva, ela condena, porque ela mostra quando ultrapassamos os seus limites e agora a sentença de Deus sobre nós. Daí, meus amados irmãos, a função principal da lei é só mostrar a necessidade que nós temos de um Salvador. É revelar a nossa incapacidade de alcançar a justiça por nós mesmos. A lei aqui serve justamente para condenar, porque traz aqui e destaca a necessidade absoluta desta graça salvadora de Deus, acessível somente pela fé em Cristo. É isso que a lei está dizendo, quando a lei nos aponta, dizendo: você quebrou os mandamentos, você ultrapassou o limite. Então, nesse momento, nos vemos carentes da graça de Deus, nos vemos necessitados, incapazes de agradar o reto juiz e necessitados da graça para a nossa salvação. Tem a sua importância? Paulo diz: tem. Paulo não está negando a importância dela. Paulo está dizendo que ela não tem o poder salvífico, mas ela tem um poder condenatório. E é importante. É por isso aqui, abrindo um espaço, aqui abrindo um parêntese, a importância da pregação da lei. A lei deve ser pregada também, porque pela lei que temos consciência do nosso pecado. Não podemos deixar a lei e dizer: não vamos mais ouvir a pregação da lei. Pelo contrário, devemos entender a lei como sendo revelação da vontade de Deus para as nossas vidas, para que justamente tenhamos consciência de quanto estamos falhando diante de Deus, o quanto estamos pecando diante dele, e possamos buscar refúgio aonde? Na graça de Cristo, na graça salvadora do Senhor. Agora, o segundo ponto que podemos destacar aqui é justamente o triunfo da fé, porque é isso que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo esse argumento, traçando esse argumento, usando esses dois pontos, mostrando a inutilidade da obediência da lei para a salvação e mostrando a fé triunfando para a salvação. Verso 16, a parte A, Paulo vai dizer que a fé triunfa porque ela admite a graça, coisa que a lei não. O verso 16, ele diz: esta é a razão porque provém da fé. Para quê? Para que seja segundo a graça. Paulo diz: é por isso que não é pela lei. Porque a lei nos abandona e nos deixa lá condenados. Agora a graça não, a fé não. É por isso que a justificação, é por isso que a nossa salvação é mediante a fé. Por quê? Porque ela traz a graça, ela admite a graça. E Paulo está dizendo, é justamente isso, que a graça é o único meio pelo qual Deus nos justifica e o meio pelo qual nós recebemos justamente a salvação. A fé aceita humildemente o quê? O dom gratuito da salvação, reconhecendo a completa dependência desta graça. A fé aceita. Porque a fé, diante da condenação da lei, se vê justamente dependente da graça. É quando os nossos olhos são abertos e a gente diz o quê? Ai de mim, sou um pecador, miserável pecador. Não tenho de maneira nenhuma nenhum meio de justiça, não tenho como obedecer esta lei, não tenho como agradar, porque o simples
transgredir de um mandamento já me condena e me faz maldito diante dele. E usando a própria linguagem paulina, quem me livrará do corpo dessa morte? Capítulo 7. Quem me livrará? Quem me livrará? Aí é a graça divina. Nessa hora a fé triunfa. Por que a fé triunfa? Porque a fé vê esse dom imerecido de Deus. Esse presente, esse favor imerecido do Senhor. Não há em nós nenhuma justiça, não há em nós nenhuma bondade, não há em nós nenhuma perfeição. Pelo contrário, há em nós rebeldia, há em nós transgressão, há em nós iniquidade, há em nós o pecado. Mas como recebo a salvação? Pela graça. Quem me aponta isso? A fé. A fé de Jesus faz com que a graça seja manifesta, seja vista, seja enxergada. É a fé que faz isso. Olhamos e vemos a graça do Senhor. Incrível que pareça, ela antecede a fé, mas também a graça vai iluminar. A fé vai iluminar essa graça vindo nos abraçar. É a fé, meus amigos. É o triunfo da fé. Segundo, Paulo vai dizer que a fé assegura a salvação. E aqui há dois sentidos. Há essa versão que eu estou usando, dá um sentido só, mas a palavra ela tem dois sentidos: assegurar não somente aos demais, os descendentes, a todos, mas assegurar principalmente a todos que creem. É o seu sentido do verbo que ele usa aqui. É a parte B do verso 16, que ele diz: a fim de que a promessa seja garantida. A promessa, qual foi a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai ser garantida isso a toda a descendência. Então, aqui é garantida a todos, se estende, mas no sentido também de se garantir, de certeza. A obediência nos dá a certeza da salvação. Somos capazes de dizer, somos salvos? Estou convicto da minha salvação? Pela obediência da lei? Não. Por quê? Porque se olho a minha obediência hoje, quem me garante que amanhã continuarei obediente? Que garantia tenho que amanhã obedecerei? Que garantia tenho de que serei cumpridor dos mandamentos do Senhor todos os dias da minha vida até a minha morte? Que garantia tenho para que então me seja garantido o lugar da eternidade? Não há garantia. A obediência não nos assegura a salvação, mas a fé sim. A fé assegura a salvação. Por que a fé assegura a salvação? A fé assegura a salvação porque a fé está aqui colocada na promessa. É Deus quem fez a promessa. É Deus que nos faz a promessa de vida eterna. Quando alguém questiona, e a gente faz isso começando justamente com os neófitos, com aqueles que estão se preparando para o batismo. A pergunta que a gente faz, o pastor Israel, quando a gente está ensinando aqueles, o irmão Mateus, estamos ensinando na classe de catecúmenos, a classe dos novos crentes. A pergunta é: pode o crente ter certeza da sua salvação? E aqueles que fazem comigo já no segundo momento, eu digo: vão perguntar a você, na entrevista com o conselho da igreja, vão lhe perguntar assim: você tem certeza da sua salvação? E agora? O que vocês vão responder? Lógico, quando eles são bem instruídos na palavra, eles já têm resposta. E aí eu disse: vou dar uma filha, vou lhe ajudar. Vou dar uma filha para você se sair lá do estreito do conselho, não é? Eclesiastes. Então, o que é que vocês vão responder? Em primeiro lugar, vocês têm que responder é o que a Escritura diz. O que é que a Escritura diz? A promessa de salvação é dada ao próprio Deus. É Ele que nos dá essa promessa. É Ele quem diz que aquele que nele crê tem o quê? A vida eterna. É Ele que diz. Então, a fé, a crer na promessa. Esse é o triunfo. Creia na promessa e, portanto, a salvação está garantida não por causa da nossa obediência, mas por causa de quê? De quem fez a promessa.
João capítulo 10. A promessa diz: eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém para o quê? Arrebatará das minhas mãos. Promessa. São promessas de vida eterna, promessas de salvação. Essa promessa é a fé que enxerga. Então a fé assegura, a obediência não. A fé sim. A obediência simplesmente está dizendo: se você obedecer, você alcança. A fé está dizendo: você tem. Você não terá, você tem. Você tem a salvação, você tem a vida eterna, você tem. Como se eu ainda não alcancei? Você tem por causa da promessa que foi feita. E você está crendo no que Deus diz. Você está crendo na promessa que foi feita. Daí, meus amados irmãos, a fé é o meio pelo qual os crentes se unem a Cristo, se tornam participantes das promessas de Deus. A segurança da salvação está em quê? Em nós? Não, na fidelidade de Deus em cumprir o que Ele mesmo já prometeu. Não na nossa capacidade ou de merecer, ou de manter a salvação pela nossa obediência, mas na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas na nossa vida. Você tem convicção da sua salvação, certeza da salvação, porque quem fez a promessa é o quê? Terceiro, irmãos, a fé abre a porta da salvação para todos os herdeiros. O argumento de Paulo é que, se não fosse da fé, então essa salvação só seria para aqueles que têm que a lei, portanto, obedecem e cumprem a lei moral, civil e cerimonial. Paulo disse: não, é da fé porque é abrangente. É para quem? Para todos os povos, para todas as nações, diz ele aqui na parte C do verso 16. Mas também é para as descendências que estão no regime, não somente para os que estão no regime da lei, mas também a descendência de que tem fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Quando ele fala pai aqui, não no sentido sanguíneo, mas ele é o modelo, ele é o exemplo dessa fé salvífica, dessa fé salvadora. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, aqui, meus amados irmãos, a fé abre a porta da salvação para quem? Para todos os herdeiros da fé, em todos os lugares, em todos onde houver. Aqui se destaca a universalidade, presta atenção, a universalidade da oferta da salvação, e não da salvação. A salvação não é universal. Não entenda a salvação como sendo algo universal. Nós não somos universalistas, a Bíblia não é universalista. Mas a universalidade da oferta da salvação em Cristo, tá? A fé genuína em Cristo é o único meio, é o único requisito para se tornar herdeiro das promessas, e todos podem ouvir, devem ouvir esta mensagem ofertada, e aqueles que puderem ouvir, ouvirão, os que puderem crer, vão crer, como diz Paulo César. Né? Os que puderem ouvir, ouvirão, os que puderem crer, crerão. Mas aí, por ser de fé, então se abrange a todos, se leva a todos. Nós pregamos para todos os povos, a todas as raças, a todas as etnias. Por fim, a fé, meus amados irmãos, descansa, esse é o triunfo da fé. Ela descansa no poder de Deus. Esse é Paulo conclui aqui o seu pensamento, dizendo que Abraão descansou em quê? Quando Abraão recebe uma promessa de Deus, de que seria pai de uma grande nação, de numerosos filhos, Abraão então descansa em quê? No poder de Deus, em cumprir tais promessas. Parecia impossível aos seus olhos de serem realizadas. Sara, com a sua esterilidade, Abraão e Sara, com a sua avançada idade, entretanto se acredita, se crê, mas se confia não em si, na sua capacidade, mas em Deus, que é poderoso justamente para cumprir sua promessa. Aqui, meus irmãos, a fé é a resposta humana a este caráter e à promessa de Deus. Paulo vai dizer que Abraão estava crendo em quem? Diz: no Deus que vivifica os mortos e que traz à existência as coisas que não existem. Portanto, a fé
Triunfa porque ela descansa no poder regenerador de Deus, no poder criador de Deus. Quando Deus criou o mundo, de que criou? De alguma coisa? Não. Criou do nada. Esse é o poder criador de Deus. Trouxe à existência o que não. Eu disse, como é que Deus pode mudar a vida de um pecador? Como é que Deus pode transformar um corrupto em santo? Porque santo em corrupto, alguém disse, todo mundo pode transformar. Agora, corrupto em santo, é preciso uma nova criação. E o verbo é o mesmo. Salmo 51 que vimos sexta-feira no nosso culto de doutrina. Se você perdeu, então Edivan tem o áudio lá do Salmo 51 que eu mandei para ele, pode pegar com o diácono Edivan. Né? O áudio da mensagem do estudo do Salmo 51. Quando Davi disse, cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro e um espírito inabalável. O que Davi estava entendendo é, Senhor, eu na verdade sou um pecador de nascença, herdeiro do pecado. Se o Senhor me deixar a minha pura sorte, o que eu fiz eu vou fazer de novo. Eu não dou garantias. Por isso eu peço o quê? Que o Senhor crie em mim um novo coração. Amém. E me dê um espírito que seja forte na balança. O verbo criar é o mesmo verbo parar. Lá de Gênesis, capítulo 1. Uma nova criação. Um novo começo. Só Deus traz existência o que não existe. O que Deus traz existência? Um novo coração. Isso chama-se regeneração. Uma novidade de vida. Deus não... O que a religiosidade faz, o que a obediência humana faz à lei, é o quê? É apenas aparente. É superficial. É a caça. O que é que o Evangelho faz? O Evangelho faz o quê? Ele muda, ele transforma o nosso interior. Ele dá vida aos mortos. Efésios capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e ele nos deu, pois ele dá vida aos mortos. Quando quem gritou lá, Lázaro, vem para fora. Quem dá vida aos mortos? É a voz do Senhor, é a sua palavra. Dá vida aos mortos, traz existência o que não existe. Cria em nós uma novidade de vida. Cria em nós um princípio de obediência. Coloque em nós um princípio de retidão. Coloque em nós um princípio de santidade. Coloque em nós um princípio de obediência a Deus e para fazer a sua vontade. Essa é a nova criação. Meus amados irmãos, o novo nascimento, a salvação é um milagre divino. É algo de Deus, procede dele, vem do alto. É algo que só Deus opera. E aí daí a fé, porque a fé descansa nesse poder sobrenatural. A fé está dizendo, veja aqui, um mais vil pecador, um miserável pecador, esse corrompido, esse aqui de João 3. A fé está dizendo, é possível. E a fé está dizendo, mas como é possível? Isso é possível porque é um milagre divino. O Deus que vivifica os mortos pode dar vida a esses ossos secos. O Deus que traz existência, o que não existe, pode colocar um novo coração, pode dar vida a esse espírito morto e pode daí recriar, trazer um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Esse é um milagre. Daí só a fé. Por isso Paulo vai dizer a fé, porque a fé descansa neste poder. A obediência não, mas a fé sim. A fé olha o morto e diz, tem jeito? Tem. A fé olha o escravo, tem jeito? Tem. A fé olha o endemoniado nos túmulos da vida, nos sepulcros da vida, cheio de espíritos maus, dominados por eles. Tem jeito? Tem. A fé vê essa criatura humana desgarrada, distante de Deus, rebelde contra Deus. E aqui, irmã Nena, fazendo referência a onde? A fé vê um chifrudo, e aí é literal. Quem estava lá comigo
Sabe do que eu estou falando? Né? A fé vê um chifrudo daquele. O que é chifrudo? Vou explicar, para que está sendo gravado, para fazer sentido. Por que chifrudo? Porque tem um cidadão que estava ouvindo o Evangelho lá no culto, irado conosco, cheio de ira, foi, meu amigo, praticamente expulsando os crentes, e usava um chapéu de couro com 2 chifres na cabeça, daí a expressão chifrudo, né? E ele praticamente os expulsou do ambiente ali, a pontapé. Foi, maninho? E aí os irmãos olharam para ele assim, e eles ficavam assim resmungando. Isso é natureza caindo, natureza humana. Né? Você não fica pensando que o pecador gosta de evangelho, porque não gosta não. O pecador odeia o evangelho. Aí não tem jeito para um chifrudo daquele. E aí chifrudo você está entendendo agora, né? É o indivíduo que estava usando um chapéu com 2 chifres. Tem jeito para o indivíduo daquele rebelde, né, que estava praticamente amaldiçoando tudo aquilo que estava acontecendo naquele culto ali. Tem. Por quê? Porque a fé leva em conta o quê? O poder? O poder de Deus, meu Deus. Deus é capaz de transformar, Deus é poderoso para transformar, porque Ele traz à existência o que não existe. Olha o tamanho da fé salvífica. Olha o tamanho. Daí ele dizer que essa é a pegada da fé que Abraão deixou para que nós andássemos nela. Olha o tamanho da fé. Porque a fé aqui está dizendo que Deus não precisa de nada, nem de ninguém, para salvar. E às vezes a gente fica dizendo assim, rapaz, fulano é quase crente, está perto da salvação. Por quê? Porque é uma boa pessoa, uma boa mulher, não sei o que, não sei o que. Deus não precisa de nada disso. Ou então a gente diz assim, fulano, só que ele está ali, aquele não tem jeito não. Só se ele deixasse Jesus fazer. Porque como ele não deixa, ele é igual aquele moço de chapéu com chifre, né? Que estava ali bravejando e resmungando e xingando os crentes na reunião. Então, ele está ali arrancado do inferno para mim. Ali não tem jeito não. Ali, só se ele deixasse, desse uma brechinha para Deus, aí Deus faria a obra. Não. Um morto de 4 dias tem jeito? Tem anos, mas Jesus fez o milagre, ressuscitou. Não tem jeito para o pior pecador. Deus, quando criou o mundo, precisou de quê para criar? De nenhuma molécula, de nenhum átomo, de nenhuma matéria. Criou do nada, disse, haja luz e houve luz. Do mesmo jeito, para Deus recriar o coração humano, para Deus salvar o pecador, para Deus fazer uma obra na vida desse vil, miserável pecador, Deus não precisa de nenhum elemento humano para isso. O poder dele é o quê? Suficiente para operar, para regenerar, para dar vida nova ao mais vil pecador. Então imagine aí o pior pecador na face da terra. Porque existe pecado, aquele que é totalmente corrompido e absolutamente corrompido, né? A gente diz que o pecado, nós somos, a queda nos deixou totalmente corrompidos. Todos nós somos totalmente corrompidos, no sentido do pecado, né? Todos nós. Mas existe o absolutamente corrompido. O que é totalmente corrompido? Tudo que nós fazemos, né, por natureza, vem a mancha, vem a mácula do pecado. Mas não somos, nem todos somos absolutamente corrompidos. É aquele que tudo que ele faz, de fato, exagera, né, no exercício do pecado. Absolutamente. Ele é mau, ele é iníquo. Né? Então, nem todos são iníquos. Nesse sentido. São totalmente corrompidos, mas não absolutamente corrompidos. E aí você imagine o absolutamente corrompido. Aquele que tem um coração maléfico. Aquele cujos atos são atos pecaminosos. Todos os seus atos. De maldade, de crueldade. Você imagine esse ser. Tem jeito para ele? Isso é lógico. Porque Deus é capaz de lhe dar um novo. Isso é milagre. A fé leva em conta o poder de Deus. Paulo vai dizer que ele era o quê?
o maior de todos os pecadores. Meus irmãos, aqui, esse texto, o que tudo isso tem a ver conosco? Tudo isso tem a ver com a vida da gente hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, a necessidade que precisamos ter de uma constante dependência da graça de Deus. Devemos reconhecer que a nossa salvação não é obtida por nossos esforços, mas é dom gratuito de Deus, através da fé em Cristo. Onde é que está a nossa fé? Em algum ato de justiça? Em alguma obediência? Em alguns mandamentos? E muitas vezes esses mandamentos nem são os de Deus, muitas vezes os mandamentos são mandamentos humanos. Isso aqui é muito sério. Porque tem gente que pensa que é salvo pelo comprimento da roupa, pelo corte do cabelo. Muita gente pensa que é salvo porque cumpriu algumas regras da igreja. E eu pergunto, aonde está a sua confiança para a salvação? Repousa em Cristo, no seu sangue, ou em alguma obediência sua? Alguma lei, seja ela divina ou humana? Deus está nos mostrando o quanto precisamos correr para os braços da graça de Deus. Esse texto também vai nos impactar no sentido, irmãos, de como precisamos enxergar a mensagem salvadora de Cristo, que precisa ser compartilhada a todos os povos, a todas as nações. Ontem fizemos lá o trabalho, participamos com alegria do evangelismo Bem-vindo Turista, né? Momento de panfletagem, de pregação, 2 pregações evangelísticas. O pastor Ismael pregou muito bem, né? Com muita ousadia, com muita graça no cerrado, trazendo a mensagem do convite da salvação. Meus irmãos, essa mensagem ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser levada a quem? A todos os povos, a todos os lugares. A pergunta aqui é o que temos feito para que outros conheçam a mensagem salvadora do Senhor. Até onde existe em nós a preocupação, e devemos entender, Paulo vai colocar isso no capítulo 10, né? Como crerão se nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí ele diz, olha, aquele que anuncia as boas novas. Pense num capa bonito. Ele diz isso. Conformosos são os pés. Ele está falando dos pés, mas da pessoa, né? São os pés daqueles que anunciam as boas novas. Por isso que eu não lembro crente que é feio quando ele prega o evangelho, né, Pedro? Ou é feio? É lindo? Não é assim? Por conta da beleza, diz Paulo ali, os formosos, são bonitos. São aqueles que anunciam a salvação. Há preocupação em nós com aqueles que ainda não ouviram. Até onde nos preocupar? É uma responsabilidade nossa que conhecemos o poder do Evangelho. E por fim, aqui é a nossa confiança nesse poder de Deus, irmãos. É possível a nossa salvação? Sim, por causa deste poder de Deus. Temos acreditado na salvação do mais vil pecador ou temos limitado Deus? Dizendo assim, esse aqui não tem jeito não. Aquele, tem gente que diz assim, eu já desisti de fulano. Que bom. Você não faz nada? É bom que você desistiu. Mas quando Deus quer salvar o mais vil pecador, Ele não desiste. Porque o poder é dele para salvar. Não depende de mim, não depende de você. Não depende do pecador. Olha que maravilha, irmão. Que coisa tremenda acreditar no Evangelho, que é o poder de Deus em ação. Eu preguei justamente isso ontem, não é? Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Os motivos para se orgulhar do Evangelho. Paulo vai dizer, por quê? É o poder de Deus. A palavra poder, já vimos, significa o quê? Dunamis. De onde vem a nossa palavra? Dinamite. É a força explosiva de Deus, o Evangelho.
Poder de Deus em ação. Eu pergunto, o que é que pode resistir à força de uma dinamite? Uma rocha dura? Pode? Não. Dependendo da quantidade que você coloca, você coloca abaixo uma montanha. Por mais dura que ela seja, por mais velha que ela seja, por mais resistente que ela seja. Paulo está dizendo, o poder do Evangelho é assim. Ele vai chegando, ele vai penetrando, ele vai indo, aonde chega, vai mudando, transforma. E Paulo cria nisso de uma maneira tal que os escravos eram convertidos. Lembre-se que escravo era realmente rebelde, porque estava no estado de escravidão. E Onésimo conta a história. Escravo fujão, que o Evangelho alcançou, converte o escravo fujão. E o escravo diz, agora o que é que eu devo fazer? Eles voltam para o teu Senhor. Mas eu estou devendo lá, pega essa cartinha. Diz para ele lá que se você dever alguma coisa, coloca na minha conta. Porque a partir de hoje você não é mais escravo. Você é irmão na fé. E Onésimo volta para a casa do seu Senhor, convertido, transformado. Salvou o coração do escravo. Mas Paulo diz, da casa de César, o Saul, soldado romano. Centurião estava se convertendo. Temos crido nesse poder do Evangelho. Temos crido. Deixa eu tentar esclarecer isso aqui para você. Se você tiver essa certeza no seu coração, de que alguém terrivelmente pecador, por vício Evangelho, iria ser transformado em uma outra pessoa, você falaria do Evangelho para ele? Sim. Pois eu quero dizer que essa certeza a gente tem. Essa certeza a gente possui. Porque o Evangelho, a nossa salvação, justamente é baseada, dá lugar a esse poder de Deus sobrenatural de trazer existência às coisas que não existem. Você perguntar, por que é que o pastor prega o Evangelho? Por que é que o pastor Israel prega o Evangelho? Por que é que nós pregamos o Evangelho? Porque nós acreditamos naquilo que o Evangelho é capaz de fazer. O Evangelho faz o que ninguém ou nada é capaz de fazer. Só o Evangelho dá um novo coração ao pecado. Só o Evangelho. E temos crido nisso. Temos acreditado nisso. O Evangelho fez isso na nossa vida. Nós não somos vendedores de sabão que não usam sabão, não? Como diz a história, nós somos aqueles que foram alcançados por graça e pelo poder de Deus. Estamos testemunhando de algo que Deus já fez na nossa existência. Na nossa. Então, concluindo, meus irmãos, Paulo vai dizer, não é pela obediência que alguém é justificado. É única e exclusivamente pela sua fé. Pela fé. Esse é o meio da nossa salvação. Amém, igreja? Fica de pé, querido. Vamos orar a Deus.